Feliz sábado a todos. Para mim, motivo de muita alegria poder estar aqui na cidade de Nova Iguaçu, novamente na igreja, poder compartilhar com vocês a mensagem da palavra de Deus. Quer dizer, a gente fica feliz quando a gente chega, a gente sai do lugar e volta para esse lugar e a gente encontra esse lugar melhor do que antes. Então, a igreja está de parabéns pela mudança na estrutura física, que a igreja está passando. Pode perceber a melhoria e podemos já olhar para o futuro, ver o conforto que essa igreja vai poder oferecer a todos aqueles que frequentam, né, que congregam aqui e aos visitantes também que vieram. Assim? Então, vocês estão novamente de parabéns, que seja para a honra e glória de Deus. Bom, eu fui convidado para estar aqui com vocês para falar de um assunto que, sinceramente, eu não acho assim, muito apropriado para uma outra pessoa falar, principalmente para mim. Até porque, quando se trata de educação de filhos, se você observar, sempre nós somos os melhores educadores para os filhos dos outros e para nós. Nós sempre conseguimos dar pitaco na vida alheia e não enxergamos às vezes por vezes muito nossa própria casa. Isso é uma característica do ser humano. Não sei por que isso acontece, não deveria ser assim, mas é assim. Todo mundo sabe dizer para você, olha, se eu fosse você, eu fazia isso com o seu filho. Se eu fosse você, eu faria isso. Se fosse meu filho, não faria isso. E quando ele viu, ele faz aquilo que ele disse que não ia fazer. Não sei por que isso acontece. Talvez falta de orientação, talvez falta de determinação, talvez falta de conhecimento, talvez falta de iluminação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui que o irmão projetar aqui para mim. Esse é um tema, o título, na realidade. Dá para visualizar? Vocês conseguem enxergar? Não, né? Pais preparados, filhos vencedores. Esse aqui é o título de um livro que a Casa Comunicadora lançou há alguns anos e que foi distribuído assim como folha de outono. Foi um livro muito barato, mas um título muito interessante, porque se nós observarmos por trás do vencedor, sempre tem que ter alguém por trás preparado. Nenhum atleta consegue ser vitorioso, conquistar a medalha que ele almeja, o troféu que ele almeja, o cinturão que ele almeja, se não tiver por trás dele um técnico altamente preparado. E os melhores atletas procuram os melhores técnicos. É ou não é verdade? Da mesma forma, para que o filho seja vencedor, é preciso que tenha por trás desse filho um pai altamente preparado para isso. Porque se o pai não for preparado, a possibilidade de o filho ser vencedor é mínima. Existe casos, com certeza, existe casos, mas a possibilidade é mínima. Então nós não podemos trabalhar em cima de exceções. Nós temos que trabalhar em cima da regra, aquilo que deve ser. E nós vamos então poder ver. Educação. Eu coloquei aqui a palavra educação de cabeça para baixo. Proposital. Porque a educação ela está perdendo sentido. A educação que o mundo prega, a educação que o mundo está trazendo para a sociedade, para nossos filhos, é uma educação completamente invertida. Os valores estão invertidos de acordo com a educação que Deus tem como propósito para você e para mim, para os meus filhos e para os teus filhos. E para aqueles que ainda não têm filhos e pretendem ter. Nós temos que estar de acordo com a bússola que é a Bíblia. Ensinar e educar. Bom, as pessoas usam essa palavra como sinônimos, mas na realidade não são sinônimos. São vocábulos que têm uma origem diferente. E toda palavra, quando ela surge no idioma, ela tem uma finalidade. Infelizmente, com o passar do tempo, as palavras elas vão perdendo sentido para nós. Assim mesmo, quando você ouve falar de Jesus, ou as pessoas ouvem falar de Jesus, as pessoas já não dão mais tanto crédito. Por quê? Porque todo mundo fala de Jesus. Quando você diz para alguém que Jesus morreu por você, essa pessoa não liga mais. Por quê? Porque a morte já é coisa natural, banal na nossa vida, na nossa sociedade. Todo dia nós passamos a ver mortes, e a morte já não nos causa mais tanta aflição, a não ser quando é muito próximo de nós. Quer ver uma coisa? Imagine só, e um ônibus está viajando ali, um grupo de pessoas, e ali está o seu filho, naquele ônibus, e houve um acidente muito grave, e você pergunta logo, meu filho morreu?
Não, graças a Deus. O restante você pensa depois. Né? Então, quando está muito próximo, a morte nos causa um certo impacto, mas já não causa tanto como no passado. Olha só, ainda não. Eu coloquei aqui a diferença de ensinar. Vem de dois, vem do in e signo. Ou seja, colocar e ensinar alguém. Então, ensinar é eu vou marcar alguém. Eu vou colocar, é uma ação que vem daqui para lá, ou seja, de fora para dentro da pessoa. E o educar vem de ex-educo, do latim, que já é trazer de dentro da pessoa para fora. Então, quando eu educo a criança, eu trago essa criança para a luz. Eu trago esse espírito para a luz. É algo que acontece, eu vou trabalhar no coração dessa pessoa. Porque sinalizar alguém, eu posso muito bem colocar um carimbo na testa dele. Eu posso muito bem colocar uma tatuagem naquela pessoa, eu coloquei um sinal naquela pessoa. Mas não houve mudança naquela pessoa. Mas se eu consigo trabalhar no coração da pessoa, se eu consigo trabalhar no coração da criança, então automaticamente o que é externo vem para o que é interno vem para o externo. O que está dentro do coração vem para fora. Por isso a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Cristo já sabia muito bem do que existe dentro do ser humano, é o que vai aflorar, é o que vai ser demonstrado para a sociedade. Lógico, muitas pessoas têm a capacidade de camuflar suas atitudes. Muitas pessoas têm a capacidade de mascarar realmente a sua intenção. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque nós somos atores, né? Vivemos num mundo teatral. E aqui o verso que eu queria ler com vocês, peço que vocês abram a Bíblia, já que não dá para visualizar, está em Provérbios, capítulo 22. No versículo 6. Encontraram? A palavra do Senhor diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui fala ensinar. A palavra mais adequada que seria educar. Educar a criança no caminho. Eu coloquei ali em vermelho, vocês podem observar. Eu coloquei entre parênteses o em mais o off. Né? Nós temos aqui a contração de um artigo, né? e uma preposição. Então, se você observar, ensinar no é ensinar em. O em significa dentro. Você tem que ficar dentro, você tem que ficar no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Você tem que pegar a criança e andar com a criança no caminho, ensinando para ela o que é certo e o que é errado. Infelizmente, tem alguns pais que ensinam o caminho. Meu filho, aquele é meu caminho. Ou seja, em outras palavras, faça o que estou lhe mandando, mas não faça o que eu faço. Sabe, irmão, o que a criança vê, a criança faz. Eu estava observando agora aqui atrás, nós estávamos preparando para entrar na plataforma, e o meu Pipedex olhou para mim. Ele ficou me olhando, os pés da cabeça, e olhou para ele. Ele percebeu que ele estava com o paletó aberto. Agora ele está aberto. Mas ele pegou a Bíblia de um jeito e abotoou o paletó. Criança é assim, criança vê, criança faz. Então, infelizmente, tem crianças que estão vendo o pai ou a mãe fazer aquilo que não deveria ser feito, e depois o pai e a mãe ficam com aquele filho, repreende, dizendo que não é para fazer aquilo. O filho até pode fazer na sua frente o contrário do que você faz, mas lá fora ele vai ser idêntico. Idêntico. É impressionante a capacidade do ser humano de copiar aquilo que ele vê no outro. Observe uma criança que é adotada, por exemplo. Não tem nenhum vínculo genético com os pais. É adotada. Mas com o passar do tempo, aquela criança passa a expressar um sorriso igual, a andar igual, a falar igual, até a aparência fica parecida. Isso é impressionante. A capacidade que o homem, a criança, a mulher, o adulto, tem de contemplar e passar a imitar aquilo que ele contempla. Então, a criança, o teu filho, o meu filho está vendo o que em você? Ele
citação do livro Conselho aos professores, pais e estudantes, de Ellen White. Olha o que ela diz. As crianças podem ser adestradas para o serviço do pecado ou para o serviço da justiça. Você pode ensinar a criança para a vida, para o serviço do pecado ou para o serviço da justiça. É você que está determinando aos seus filhos o que ele vai fazer, o que ele vai agir, como ele vai ser. Não tente se esconder atrás de desculpas. Não tente. E ela continua dizendo, diz Salomão, o verso que nós acabamos de ler, né? E ela completa. Esta maneira de falar é positiva. O ensino que Salomão ordena consiste em dirigir, educar e desenvolver. Mas, no fim de fazer os pais dessa obra, devem eles próprios compreender o caminho em que a criança deve andar. Se eu não compreendo, olha, compreender, aprender com. Compreender, aprender com. Eu tenho que aprender com quem? Eu, com o Pai. Aprender com Cristo. Aprender na Bíblia. Aprender com Deus. Aprender pelo Espírito Santo. A partir desse momento que eu compreendo, que eu aprendo com, eu vou ensinar meu filho a fazer a mesma coisa que vai ser. Parece difícil, mas não é. Cabe a responsabilidade da pessoa, a partir do momento que ela toma uma posição, né, de ter um filho. Porque o filho não pode vir por acaso. Um filho tem que ser planejado. Então, se você planeja ter um filho, você tem que, antes de estudar sobre educação, antes de estudar a palavra de Deus, como é que se educa uma criança, como é que você tem que se comportar, quais as suas atitudes, porque senão você vai fracassar como pai. Então, o filho não pode vir por acaso. E, infelizmente, está sim de criança que nasce por acaso. Porque as pessoas, homem e mulher, esquecem que o sexo, além do prazer que ele dá, ele também foi feito para procriar. E através de uma relação sexual pode vir uma criança. E essa criança, ela vem ao mundo, ela está completamente exposta. Ela está completamente vulnerável. E cabe a quem proteger essa criança? Cabe a mim como pai, proteger os filhos. Cabe a você como pai, como proteger os seus filhos. Né? Criança. Bom, o ECA, que é o estatuto, né, da criança e adolescente, diz que criança é de 0 a 12 anos incompleto. Isso aí no papel. Porque, infelizmente, né, ou felizmente também, tem situação, tem crianças com 20 anos, tem criança com 30 anos, tem criança com 60 anos. Infelizmente, tem pessoas idosas que são mais imaturas que um jovem de 16 anos, que um jovem de 17 anos. Infelizmente. Pode passar, irmão, por favor. Aqui, olha só, a fonte da verdadeira educação. Também está disponível a educação. Quando ela fala em verdadeira educação, significa que existe uma falsa educação. Se existe um verdadeiro, é porque existe um falso. E ela fala em 3 ações. 3 ações. São 3 verbos que aparecem aqui nesse enunciado. 3. Olha só. O restaurar, o promover e o realizar. Então, a verdadeira educação, ela tem como objetivo restaurar o homem imagem do seu autor. Levá-lo de novo à perfeição que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo espiritual para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Então, a educação é isso. É levar o homem, restaurar o homem à imagem de Deus. Você está educando a sua criança, você está educando o seu filho de que maneira? Você tem um objetivo traçado para levar esse seu filho a construir uma imagem semelhante ao Criador, imagem semelhante ao Criador. Ou você está educando a criança do seu filho para que seja bem-sucedido na vida. Eu não me esqueço de uma conversa que eu estava ouvindo numa fila de banco. Estava ali, não tinha como não ouvir a conversa. E 2 senhoras se encontraram, essa tarde, e começaram a conversar sobre o filho e tal. E uma disse assim: como é que está seu filho? Ah, meu filho está muito bem. Graças a Deus, ele se formou, ele conseguiu passar de concurso público, está casado, comprou um carro, um apartamento. Esse foi o conselho que muito bem de felicidade para ela. Em momento algum ela falou como é que estava o coração daquele rapaz. Em momento algum ela falou como era que estava o relacionamento dele dentro da casa. O conceito de felicidade pode ser diferente do que a Bíblia mostra. Tá certo? Pode passar. Outro versículo, vamos lá para a Bíblia, Provérbios 23, o versículo 13. São versículos que são conhecidos.
Diz o seguinte: não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Olha, não retire da criança a disciplina. Bom, primeiramente, em disciplina eu posso ter aqui 2 sentidos para disciplina. A primeira é a correção, castigo, uma repreensão. Isso aqui é disciplina. E o segundo, a disciplina pode ser o próprio professor. Até porque a palavra discípulo tem a mesma raiz da palavra disciplina. A mesma, não há mudança. Então, olha só, um professor ele forma o quê? Discípulo. A criança aqui nesse versículo, não retire da criança a disciplina, eu posso também interpretar da seguinte maneira: não retire da criança o professor. Porque se você tirar o professor dessa criança, infelizmente, ele poderá seguir um outro caminho. E quantas crianças hoje existem sem a presença do professor? Eu não estou falando aqui de professor de escola, daquele que estudou numa academia para ser professor, para ensinar língua portuguesa, para ensinar pedagogia, para ensinar ciência. Eu estou falando aqui do principal professor, o primeiro professor que a criança deve ter. Quem é esse professor? Os pais. Quantas crianças hoje estão privadas, tá? Porque quando se diz retirar, significa privar. Então não prive a criança da presença do pai. Não prive seu filho da sua presença. Principalmente as mães, né? Porque às vezes o pai, a maioria das vezes, ele tem que ir lá fora trabalhar para trazer o sustento dentro de casa. E quem fica é a mãe. Né? A criança não pode ser abandonada, pelo menos até os 7 anos de idade. Infelizmente, hoje, o mundo está nos pressionando de uma tal maneira que eu preciso ganhar no banco, eu preciso comprar as minhas coisas, e aí eu preciso trabalhar, minha esposa precisa trabalhar, né? E deixa a criança, sabe, aos cuidados de uma pessoa até estranha, uma pessoa que você deposita confiança, mas que às vezes nem isso ela merecia. Porque pessoas que têm a capacidade de filmar, mostram na televisão, pessoas que foram pais para cuidar do filho, que maltrataram, de espanto, de violência. Fustigar. Eu tirei daqui nesse verso 3 exemplos. O primeiro também se refere ao castigo físico. Fustigar. O segundo são as palavras, sábia e mansa. Sabe por que eu coloquei as palavras? Porque eu fustigo alguém com as minhas palavras. Eu repreendo alguém com as minhas palavras. Mas eu coloquei a palavra sábia e mansa. Sabe por que eu coloquei sábia e mansa? Porque a palavra cruel, a palavra mal pensada, a palavra áspera, ela mata. E o versículo diz que a disciplina e a fustigação não matará filho. E se você pode matar os seus filhos com as suas palavras. E o terceiro é o exemplo. Eu também fustigo alguém com o meu exemplo. Quando a pessoa vê em mim um exemplo diferente do dela, ela se sente constrangida. É por isso que quando você, como cristão, chega no local de trabalho, que está todo mundo falando besteira, e você chega, as pessoas, elas param. Sabe por quê? Porque o teu exemplo foi uma forma de fustigar, foi uma forma de repreender. Pode passar, irmão, por favor. Tirei também do livro ainda conselhos aos professores, pais e estudantes. Ela diz o seguinte, Eloásia: palavras ríspidas e a contínua censura confunde a criança e não a reforma. Reprime a palavra impertinente. Mantenha o próprio espírito da disciplina de Cristo. Aprendereis, então, a vos compadecer e ter simpatia com os que se acham sob a vossa influência. Não vos mostreis impacientes nem ásperos. A impaciência dentro de casa produz jovem impaciente. Palavras ríspidas dentro de casa produz jovens com palavras ríspidas. Pais impacientes e arrogantes com seus filhos, mais tarde terão os filhos devolvendo as próprias ações, porque para toda ação há uma reação igual e contrária. Quando o filho chega à altura, ao topo de 18 anos, que cria aquele pulso, ou a menina também, ela chega e enfrenta o pai da mesma maneira como ela foi tratada quando era criança. Aí o pai pensa assim: onde foi que eu errei? Né? Fiz de tudo para educar essa criança. Né? Alguns pais esquecem que presente sem a presença é suborno. Tem muitos pais subornando os filhos com presente, mas não estão presentes. Pode passar, irmãos. Os gritos não educam. Eles ensurdecem o coração. Quando você grita com uma criança,
o coração dele se fecha. O coração dela se fecha. Bloqueia o pensamento. Quantas crianças que poderiam ser pessoas valiosas e grandiosas em seus pensamentos têm um pensamento bloqueado pelo lar em que vive. Destrói o respeito. A criança não te respeita quando você grita. Ela te teme. E há uma diferença muito grande em respeitar e ter medo. Torna você violento. Quantas crianças, quantos jovens hoje são violentos porque foram criados aos berros. A criança chega, papai, cala a boca! O pai chega cansado, senta-se em frente à televisão, liga para o jornal, papai, cala a boca, agora não! E assim você vai levando, e anos, e anos, e anos, e anos. Quando você perde a força, que você quer agora um carinho do teu filho, ele te maltrata. Ele é áspero com você. Ele é duro com você. Sabe por quê? Porque você foi duro e áspero com ele quando criança, quando adolescente. Pode passar isso, por favor. Palavras também ferem. Quantas pessoas não são estranguladas, né, com a palavra? A Bíblia diz, não matarás. Isso não é só tirar a morte física da pessoa, matar fisicamente, tirar a vida. Mas é também sufocar o sonho de uma criança. É também sufocar a pessoa, o sonho que ela tinha no futuro. Você chamar o seu filho de burro, você chamar o seu filho de idiota, você chamar o seu filho de emprestado, de capeta. Você mata o seu filho. E teu filho vai crescer com rancor de você. As únicas lembranças que ele terá no futuro quando você morrer é dizer assim, meu pai só me tratava com um grito. A minha mãe só me chamava de burro. A minha mãe colocava perdido em mim. Nós temos que ter cuidado com nossas palavras. Cristo se representa como uma palavra. E a palavra deve trazer vida e não morte. Deuteronômio 6:7. Vamos lá, que não dá para visualizar. Deuteronômio 6:7. Olha o que diz. Moisés falou, por meio do Espírito Santo de Deus. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vocês sabem a origem da palavra inculcar? Inculcar vem do grego incalcário, dentro, pressionar. Calcário vem de calcanhar. Inculcar significa pressionar com o calcanhar. Daí vem a palavra do francês decalque. Né? Você pressionar sobre uma base, pregar. Então, inculcar a palavra do Senhor é isso. É pressionar sobre a cabeça, sobre a consciência do teu filho. No caminho. Andando com ele no caminho. Ele diz assim, ao deitar-te e ao levantar-te. Culto matinal e culto da manhã também, da noite. Culto vespertino. Nós precisamos ensinar nossos filhos nesses dois momentos. Ao levantar, culto. Ao ir dormir, culto. E aí então eu estou inculcando, eu estou pressionando a palavra do Senhor na consciência do meu filho. E ele então vai chegar um momento em que ele vai ter que andar sozinho, com as próprias pernas. Vai chegar um momento em que ele não vai ter você mais ao lado dele. E ele vai ter aquela palavra pressionada, marcada, na consciência dele, pelo poder do Espírito Santo. Ele vai se lembrar de tudo. Pode passar isso. Porque se você não fizer isso, olha o que você vai fazer. A televisão. Hoje a internet também. São as duas babás mais contratadas do planeta Terra para cuidar dos filhos. Quando eu não posso estar na frente do meu filho, eu coloco ele na frente de uma televisão para que ele se distraia. Eu o coloco em frente de uma internet para que ele se distraia. E ali então, quem vai inculcar a cabeça são esses dois instrumentos. E você pode ter a certeza
E não será coisa boa. Não será coisa boa. Por favor. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará. Estultícia é aquele sentido de tolice. A criança por si só é tola, mas a vara da disciplina. Lembre-se, disciplina pode ser o professor, pode ser a palavra, pode ser o castigo. Exatamente. Se preciso for uma palmadinha, se a palmadinha não resolver, use o cinturão. Só não te excede a ponto de matá-lo na vida. Porque quem disciplina com amor não mata. Se precisar usar a palavra, use a palavra coerente. A palavra com amor. A palavra correta. E use o seu exemplo. Eu queria que você colocasse um vídeo. Vídeo 1. Eu queria que você, um vídeo talvez seja visto por muitos, mas só para refrescar a memória de como a criança é leitora. Tá o 1, vídeo 1. Engraçado, né? Mas por trás disso tem uma pressão psicológica muito grande. A criança ela é tola, mas ela não é burra. Muito pelo contrário. Ela tem uma inteligência muito grande. E que às vezes nós, como adultos, subestimamos essa inteligência da criança. Ela sabe o momento certo de pressionar o pai. Ela sabe o momento certo de pedir alguma coisa para o pai. Meu filho já sabe como pedir as coisas para a mãe dele. É só ela estar conversando com alguém que pede, porque quando ela está conversando, ela não consegue prestar de outra coisa. Eu digo para ela que ela não tem um cérebro de mulher, porque diz que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela não, se ela fala no telefone, ela não consegue mais fazer mais nada. Eu digo, esse cérebro é masculino. Então o Hugo vai, mãe, posso tal coisa? Pode, depois que ela percebeu, já foi. Então, a gente tem que ser mais esperto que a criança. A gente tem que ser mais esperto com o nosso filho, com o adolescente também. Não ceder. Quando você sabe que você não tem que ceder. Porque há momentos que a gente tem que ceder. Mas eu tenho que ser filho. Quando eu digo não para meu filho, eu tenho que ser filho. Essa semana agora, na quarta-feira, eu não fui à faculdade e cheguei um pouco cedo, mas cada vez eu ia descansar, estava muito cansado. E a Clementina levada na Tiane ao médico, com socorro, lá no Porto Dias. E o Hugo tinha saído, foi para a igreja, tinha vindo no carro, João foi para a igreja, e da igreja ele emendou para a casa de um irmão. Eu acho que está paquerando lá com a filha dele. E deu 10 horas, nada, eu saí à tarde do Hugo, não encontrei o Hugo. Deu 10h25 e o Hugo chega. Ele tem 16 anos, mas já se acha homem. Já se acha homem. E eu disse, onde você estava? Eu estava na casa do irmão dele. Vamos lá. Tinha minhas coisas, precisa ir, ligue para ele. Tem o telefone, liga para ele. Aí ligou para ele. Irmão, o Hugo estava aí? Estava assim. Então, irmão, queria lhe pedir uma por gentileza. O senhor, como adulto, meu filho tem 16 anos, eu faria isso se meu filho estivesse aqui. Eu mandaria o seu filho embora daqui da minha casa, 9h30, no máximo. Porque ele estava até 10h30. Nós estávamos aqui preocupados. Tive que sair à tarde, não encontrei, não é muito, isso não vai acontecer mais.
e dei ao jugo uma senhora pronta. Eu tive que ser duro naquele momento. Sabe por quê? Foi a primeira vez que ele fez isso. Eu tenho certeza que ele vai fazer a segunda. Porque se eu frouxo na primeira, ele vai fazer a segunda. E assim vai. Continue, irmão, por favor. Estamos terminando. Ser mãe é muito diferente de ser filho. Mãe é amor que não tem preço. Achei muito legal essa imagem na internet. Né? A galinha aqui, olha, tira todas as suas penas para cobrir seus pintinhos. Né? E Cristo ele faz uma analogia, né? Ele diz, né? Sobre Jerusalém. Ele queria acolher debaixo de suas asas. É como a galinha faz com os pintinhos. Ser mãe é isso. Não é simplesmente ter filho. Né? Você pode criar um filho que não seja seu e ser mãe daquela criança, daquele menino, daquela menina. Eu queria, irmão, antes disso, eu queria que você passasse um vídeo, por favor. Criança faz. Não se preocupe, porque é só os pedacinhos aí. E metade não tem uma decisão. Certo, bem, don't know how to talk to you, just know how to say. Não vou deixar. Esse comercial eu achei muito interessante. Real. Exemplos assim que não dá para desmentir. Se teu filho te vê chamando palavrão, te ouvir chamando palavrão, ele vai chamar palavrão, com certeza. Se teu filho te vir também bebendo, ele vai beber. Se teu filho te vir xingando e gritando com a tua esposa, ele vai gritar com a tua esposa. Se teu filho te vir gritando e xingando o teu esposo, ele vai também gritar e xingar com o teu esposo. Se teu filho te vir também vir na igreja, ele virá à igreja também. Então, criança vê, criança faz. Pode passar o novo. E aqui, olha, o desenho, né? Tem alguém que é especialista, tem algumas pessoas que são especialistas em situação à distância. Gosta de jogar um objeto sobre o filho. Né? Gosta de maltratar o filho. Pode passar, irmão. Isso aqui também é outra imagem da internet. Eu conheço casais que tiveram uma vida deteriorada, casais que eram estrutura, eram baluarte na igreja, que trabalhavam para Cristo, que pregavam, que hoje só existe assim a migalha do lado dessas pessoas. Um para um lado, outro para o outro, filho para um lado, outro para o lado. Completamente destruídos. Não sei porquê, mas houve uma falha nesse caminho. Não sei dizer qual falha, mas houve falha. Porque a palavra de Deus ela não erra. Os filhos todos fora. Né? Aí depois chega numa quarta-feira, completamente arrastada. Você percebe o semblante da pessoa. E diz assim, irmão, eu queria que vocês orassem pelo meu filho, pela minha filha. Eu queria que vocês orassem pela minha família. O diabo entrou na minha família e destruiu tudo. Levou meus filhos, levou minha esposa.
vou orar agora por uma situação dessa. Se a pessoa teve a faca e o queijo nas mãos e não soube aproveitar. Como corrigir agora um erro que muitas vezes, irmãos, pode ser irreversível na vida do meu filho, na vida do teu filho? É sério. Nós temos sobre nossos cuidados. Deus coloca os cuidados de um casal, de um homem e de uma mulher, uma criança. A imagem, a semelhança dele era para ser, não fosse pecado. Ele diz para que essa criança vai ficar sobre as suas mãos, os seus cuidados, entendeu? Eu quero que no dia que eu voltar com minha presente, Senhor Jesus está aqui, o teu filho, não era mesmo? O teu filho que voltar sem meus cuidados. Vai ter que ir com socorro, cadê os filhos? Está aqui. Irmão Manuel, cadê teus filhos? Estão aqui. Sabe, irmãos, é uma responsabilidade maior do que nós conseguimos imaginar a educação de uma criança. Eu tenho que abrir mão. Às vezes, irmãos, eu confesso a vocês que eu estou super cansado do meu dia a dia. E não sinto vontade de ir à igreja. Eu queria estar em casa no sábado dormindo. Mas eu me levanto, assim mesmo vou, nem por mim, é pelos meus filhos. Para que eles vejam eu indo à igreja. Às vezes eu estou cansado. Eu queria dormir mais um pouco, mas eu me levanto mais cedo para ler minha Bíblia, para que meus filhos vejam eu lendo a Bíblia. Só para nós aqui termos tanto. A gente precisa abrir mão de determinadas coisas. Por causa dos nossos filhos. Porque Deus vai pedir conta. E eu preciso apresentar. Preciso apresentar esses meninos. Essa criança, este jovem. Dizer, Senhor, aqui está. A minha família. Eu costumo sempre dizer, a minha igreja. A igreja onde eu sou pastor. Ela é composta de 5 membros. Essa sim. Eu, minha esposa e os meus 3 filhos. Eu sou responsável por essa igreja. Cristo não vai pedir conta para mim da igreja dos 100 Nova Cesta do meu preconceito. Cristo não vai pedir conta para mim da igreja do Galileia onde eu estou frequentando. Ele vai pedir conta da minha igreja, a minha esposa e os meus filhos. Cadê teus filhos? Onde eles estão? Por que eles estão aqui no meio dos salvos? Por que eles não foram selados na fronte e na mão direita? Por quê? Houve falhas no meio do caminho. E ainda, assim, tem alguém aqui passando por algum problema em casa, de educação com o filho, a não dá pena. Deus é misericordioso. A graça e a misericórdia do Senhor, elas se renovam, Pai. Ela emprega na nossa vida constantemente. E os milagres acontecem. E às vezes, dependendo da situação, somente um milagre, para salvar aquilo que nós perdemos, aquilo que nós fomos responsáveis pela consequência de nossos filhos. Milagres, ele diz o pastor Bolhão, ele diz, não se explicam. Ele diz, nós apenas aceitamos. Milagres se aceitam, não se explicam. O Diego irá cantar uma melodia, um hino, para deleite da congregação e para a honra e glória do Senhor. E que nessa mensagem o Espírito Santo possa falar no meu coração e ao teu coração. Milagres são as crianças de cada um de nós que estamos aqui hoje. E seremos crianças eternamente dependentes de Deus. Vamos cantar um hino conhecido na igreja. Vamos cantar juntos a glória ao Senhor.
Você nasceu, um milagre aconteceu, transformando nossos corações. É tão bom imaginar seu rosto e seu olhar e compartilhar emoções. Nossa vida mudou, agora estamos completos. O Deus deu ao movimento. Um milagre Deus fez, um milagre Deus fez. Muito novo você em nossos braços. Um milagre Deus fez, um milagre Deus fez. Os muitos podemos ver um milagre. Apoiado com amor, atriz do Senhor derramou sobre você. E sentimos, ó Pai, uma conta do menino por todo o seu viver. Nossa vida mudou, agora estamos certos. Deus, seu amor revelou. Um milagre Deus fez, um milagre Deus fez. Trouxe fogo por você, me confortado. Um milagre Deus fez, um milagre Deus fez. Um milagre. Pedimos, ó Pai, que o guarde com amor. Vamos ficar em pé para nos orarmos. Me chegou aqui um pedido de oração da igreja que orar pelo Erivaldo Cordovil Alves. Sofreu um acidente, está na UTI, irmão da irmã Arlete. Não esqueça de orar para essa pessoa. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor confiou em nós, dando-lhe, Senhor, o privilégio de ter em nossas mãos, sob nossos cuidados, crianças, filhos, para educarmos nos teus caminhos. Com certeza, Senhor, ou inúmeras vezes falhamos, nós pedimos a Ti, Senhor, perdão. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê sabedoria, para que possamos ser, Senhor, verdadeiros educadores dos nossos filhos. Para que no dia, Senhor, da Tua volta, possamos apresentá-los a Ti, Senhor, intactos, perfeitos. Amém. Abençoa, Senhor, os casais da igreja que ainda não têm filhos. Aqueles que pretendem casar,
Que eles possam, ó Deus, primeiramente buscar sabedoria de Ti, planejar, Senhor, uma gestação, planejar para que tenham um filho no momento certo, que estejam preparados para criar, Senhor, essa criança em seus caminhos. Amém, Senhor. Tome em Tuas mãos, Senhor, cada um dos jovens da igreja, abençoa, Senhor. E que os erros cometidos por nós como pais, como líderes da igreja, possam ser apagados da mente deles, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Tome em Tuas mãos, Senhor, as criancinhas da igreja. Abençoa-os também. Esteja, Senhor, com o irmão Erivaldo, que está, Senhor, no hospital. A Tua mão poderosa esteja sobre ele neste momento para restabelecer, Senhor, a saúde dele. Amém, Pai. E que ao sair, ó Deus, ele tenha, Senhor, a certeza de que ele, Senhor, teve a intervenção divina, protegendo, Senhor, para que ele não viesse a óbito. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ao sairmos desta igreja, Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Livra-nos, Senhor, de acidentes, Senhor, pela rua. Livra-nos de assaltos também, Senhor. Que os olhos do mal, Senhor, fiquem cegos ao olhar, Senhor, em nossa direção. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos aqui de agradecer os componentes da plataforma aqui, em especial também uma família no qual a Igreja Cidade Nova 6 ficou com o coraçãozinho apertado quando saiu daqui, né? E perdemos aqui um presente, mas a Igreja do Adivim ganhou um presente com essa família que trabalha para a honra e glória do Senhor. A gente pedia o cabeça da família aqui recebesse a nossa gratidão ao irmão Jesus, uma pequena lembrança aqui para a família, tá? E a Igreja Cidade Nova fez uma saudação calorosa para essa família, amém? Agradecemos a todos, que todos tenham um bom almoço, o restante estava na presença do nosso Deus, que as crianças na recepção tenham um brinde todo especial, tá bom? Cada uma delas.